Muito boa noite, meu amado irmão, você que nos assiste nesse momento. Para nós é um prazer falar de Deus, da palavra dele, e sabemos que Deus é aquele que está conosco a todo instante. Ele tem nos tomado pela mão, tem nos conduzido, e Deus tem sido o nosso refúgio. Deixo um abraço para você, para sua família, um abraço aos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Porto Belo, aos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana em Zimbros. Como eu tenho dito, Zimbros é um bairro da cidade de Bombinhas, que é vizinha aqui de Porto Belo. Quero fazer a leitura do texto sagrado da primeira carta de João, 1 João 4, os versos 7 e 8. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Ele tem demonstrado esse amor a cada dia que passa. Demonstrou com maior precisão quando mandou o Filho dele, Jesus, para morrer por nós. E mesmo hoje, depois de mais de 2000 anos, ele continua demonstrando que ele nos ama. E as atitudes, os atos, a presença, a direção, proteção de Deus tem demonstrado o quanto ele nos ama. Eu quero orar por você nesse instante e eu convido você, se caso você tiver condições, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos clamar a Deus por você, pela sua vida, pela sua família e também pela nossa nação. Pai eterno, nós te agradecemos pelo dia que tivemos, te agradecemos por esse momento, te agradecemos, ó Deus, pela liberdade que o Senhor tem nos dado em poder transmitir a tua palavra via esse instrumento, vídeo, Facebook e YouTube. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos ama. E o Senhor demonstrou isso na pessoa de Jesus, quando mandou para morrer por nós. E continua nos amando até hoje. Pai eterno, nós clamamos por aqueles que nos assistem nesse momento. Tu sabes o que se passa com cada um e pedimos, ó Pai, que tu estendas as tuas mãos, o teu olhar a cada um, curando, ajudando. Se caso alguém estiver passando por crises, que o Senhor estenda as tuas mãos. Aqueles que estão enfermos, que tu estendas as mãos. Aqueles, ó Deus, que estão desempregados por causa dessa pandemia que tem assolado o nosso país, rogamos para que tu estendas as mãos. E nós te buscamos porque só tu, ó Deus, pode dar resultado aos nossos pedidos e dar resultado a essa situação que nós estamos vivendo. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos ilumine, abrindo as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos receber a tua palavra vinda de ti como verdade. E que o Senhor possa, ó Deus, trabalhar no nosso ser e falar a nós tudo aquilo que nós estamos precisando ouvir. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido ouvinte, você que nos assiste, antes de nós lermos o trecho da palavra de Deus em que vamos meditar, eu convido você a participar comigo, ouvindo um hino que fala sobre o amor. O nome deste hino é A Excelência do Amor. É o hino 178 do Inário Novo Cântico, que é o inário que nós usamos na nossa igreja presbiteriana. Acompanhe comigo este hino.
onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos lealdade, combatendo a falsidade, combatendo a falsidade, que destrói esse amor. Não te irrites, mas tolera, com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, o caminho excelente, ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor. Ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho desse amor, desse amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina esse amor. Meu querido ouvinte, belas palavras. O hino fala sobre qual adorno desta vida é o amor, a alegria concedida pelo amor e pelo amor. Deus tem demonstrado o amor dele para conosco de várias formas e de várias maneiras. Por isso, nós devemos olhar para Deus como aquele que zela por nós, aquele que dirige todas as coisas, aquele que te ama. Nunca se esqueça disso. Deus olha para você, Ele zela por você e Ele te ama. O texto que nós vamos ler se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao verso 37. Lucas 10, do verso 25 ao verso 37. Eu vou fazer a leitura e eu peço a você que preste bastante atenção naquilo que a palavra de Deus nos fala. Diz assim o texto, é a parábola do bom samaritano. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então lhe perguntou Jesus, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho,
passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Como eu disse, é um texto conhecido, provavelmente você já ouviu sobre a parábola do bom samaritano. Eu quero começar esta reflexão dizendo assim: quando você olha para o versículo 25, ele começa assim, olha, e eis que certo homem, e eis. Esse vocábulo, e eis, significa eis que vem. O termo no grego, idum, quer dizer eis como, eis que vem. Quando Jesus se utilizou desse termo, ele estava dizendo assim: intérprete da lei, preste bastante atenção naquilo que eu vou te dizer. Meu querido, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, é dever nosso ler o texto bíblico com um olhar investigativo e bem cuidadoso. Isto é, eu tenho que ler, meditar, orar. Eu tenho que entender o texto de uma certa forma como se eu estivesse buscando um tesouro escondido. Eu tenho que cavar, como se na tentativa de encontrar algo. Quando nós lemos a palavra de Deus com esse olhar, cavando, buscando, Deus sempre tem algo a nos ensinar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus começou a parábola, ele disse assim para o intérprete da lei: presta bastante atenção naquilo que eu vou te dizer. Todas as vezes em que formos ler a palavra de Deus, nós temos que prestar atenção no texto, porque Deus sempre tem algo a nos ensinar. Quando olhamos para essa parábola, a do bom samaritano, nós queremos elencar aqui alguns itens. O primeiro deles, o propósito da parábola. Por que Jesus contou essa história? Então vejamos. Um certo doutor da lei testou o conhecimento de Jesus e a autoridade de Jesus. Diz o texto que ele era um mestre, um intérprete da lei. Olha, a profissão dele era de doutor da lei. Esse homem tinha a seguinte missão: quando algum judeu tivesse alguma dúvida em relação à lei, em como agir, ele procurava o intérprete da lei, o mestre da lei. Porque o intérprete, ele era um homem que tirava todas as dúvidas caso ele fosse consultado. Era um grande conhecedor da Torá, os 5 primeiros livros da lei. Quando o intérprete da lei questiona Jesus, ele fala assim: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus devolve a questão da mesma forma. Jesus sabia quem era aquele homem, conhecedor da lei. Você acha que ele não saberia dar uma boa resposta para Jesus?
saberia, ou melhor, sabia, porque a resposta dada foi elogiada por Jesus. Jesus, ele, de uma forma bem técnica, ele fala assim: mestre da lei, o que diz a lei? Como você lê a lei? E aí, então, o homem disse o seguinte: olha, amar a Deus e amar o próximo. Jesus elogiou a resposta, falou: olha, respondeste muito bem. É isso mesmo. Mas na sequência do texto, você vai notar que ele vai parar e vai questionar Jesus a questão do próximo. Porque ele sabia muito bem quem era Deus. Ele sabia muito bem que tinha que amar a Deus. Que deveria amar a Deus de coração, de alma, com todas as forças do seu coração, da sua mente. O que incomodava aquele homem era quem seria o próximo. Por quê? Como doutor da lei, ele pertencia a uma categoria de mestres, os quais diziam que nenhum gentil seria um próximo deles. Na visão desse homem, o próximo era somente aquele que fazia parte do povo judeu. Aí, você percebe que, querendo se justificar, como diz o nosso texto, ele fala assim: olha, mas será que de fato o próximo é alguém mesmo que está ao meu lado? Quem é o meu próximo? Ele joga toda a responsabilidade da pergunta na pessoa de Jesus. Ele queria que Jesus respondesse categoricamente quem era o próximo. E aí, nós temos a narrativa da parábola. Meu querido, meu ouvinte, você que me assiste, o propósito da parábola colocada por Jesus era de mostrar que os conceitos daquele homem, que os conceitos dos judeus em relação às outras pessoas, aos outros povos, estavam errados. Por isso que Jesus vai falar sobre a questão do bom samaritano. Jesus conta uma história que retrata a atitude de alguém que jamais esse intérprete da lei poderia imaginar. Mas o propósito é esse. Eles amavam a si mesmos, amavam somente os da raça judaica, e os outros eram desprezados, completamente desprezados. O segundo item que eu quero colocar aqui, e este é mais extenso, fala sobre os personagens dessa parábola. Mas antes, você vai perceber que o texto fala assim, que um homem descia de Jerusalém para Jericó. De fato, é isso mesmo. Uma descida, a estrada é uma descida. Jerusalém é uma cidade que muitos conheciam como a cidade da paz, a visão da paz. Historicamente, Jerusalém está relacionado com religião, com privilégio. A cidade que Deus escolhera para ali colocar o seu nome, o centro da adoração, da comunhão. Jericó, por outro lado, era uma cidade da maldição, porque se você for ler Josué, capítulo 6, verso 26, aquela cidade foi destruída e o texto nos retrata que maldito seria aquele que viesse a reedificar essa cidade. Então ela sempre foi vista como uma cidade maldita. Era conhecida como a cidade das palmeiras. Muito bonita, muito bela. Provavelmente o local da morada do sacerdote, do levita que desceram para lá. Ficava a 24 quilômetros de Jerusalém. Era uma estrada em que não oferecia segurança para ninguém,
infestada de bandidos, de ladrões, e os assaltantes não se importavam com as vidas. O negócio mesmo era o roubo. Quando você olha para o texto, o que você vai perceber? Que ele fala assim, casualmente, passou por ali o sacerdote. Todos nós sabemos que não existe casualmente para Deus. O termo pode ser também traduzido como por coincidência passou por ali o sacerdote, o levita, não é? O bom samaritano. Todos nós sabemos que não existe coincidência para Deus. Aí você vai falar, mas não por que Jesus se utilizou do termo casualmente? Quando Jesus se utiliza do termo, ele está levando o seu interlocutor a entender tudo aquilo que viria logo mais com a história do homem que tenha sido assaltado. Jesus vai trabalhando com esse intérprete da lei, e aí que vai a questão da parábola. A parábola foi colocada, e as parábolas de Jesus foram colocadas de forma a levar a pessoa a entender o que realmente ele queria ensinar. Então, uma forma simples de se ensinar através de um fato, fosse ele um fato ou se fosse apenas uma história montada. Tudo tinha um objetivo. Não sabemos aqui se tinha ocorrido um assalto. Alguns entendem que até teria ocorrido e Jesus aproveitou o fato para trazer à luz e conversar com esse intérprete e ensinar aquilo que ele queria. Outros dizem que Jesus, o mestre das parábolas, ele monta uma história para ilustrar aquilo que ele queria ensinar. Independente de uma ou da outra, nós entendemos assim, que Jesus, o planejador onisciente, ele sabia como tratar. Então, não foi algo casual ou por coincidência. Como eu disse, o termo é utilizado simplesmente para ajudar o intérprete da lei a entender os próximos passos da conversa. Na providência de Deus e nos registros dos evangelhos, não existe casualidade. Por isso, quando passou ali o sacerdote, o levita e o bom samaritano, tudo tinha um propósito de Deus, mesmo sendo uma parábola. 3 são os personagens aí no texto. Primeiro é o sacerdote. Esse saudável e despreocupado sacerdote, um servo da lei, obrigado a agir até com misericórdia para com o animal, pois se você olhar o texto de Êxodo 23, os versos 4 e 5, se o sacerdote encontrasse um animal desgarrado, solto, era dever dele procurar o dono e entregar esse animal para o dono. Temos aqui um homem que dizia abertamente ser consagrado a Deus. E nesse exato momento, estava a caminho de casa, após cumprir, provavelmente, o seu turno de serviço no templo. Dizem os estudiosos que na época de Jesus, existiam cerca de 12 mil sacerdotes. 12 mil sacerdotes. E muitos provavelmente moravam em Jericó. Esse sacerdote, ou os sacerdotes, eram os homens das orações, dos sacrifícios. O sacerdote era
um homem misericordioso para com o seu próximo, isto é, para com o seu amigo, para com o homem judeu, que levava o animal para ser sacrificado, e ele entendia que aquele homem necessitava do perdão de Deus. Se ele entendia isso, ele poderia estar disposto a se ajoelhar e prestar os primeiros socorros àquele homem que estava caído, todo arrebentado, todo machucado, semi-morto, como diz o texto. Assim como o doutor da lei, para quem Jesus proferiu essa parábola, esse sacerdote conhecia a lei. E ele, amando a Deus, e pregava e declarava que amava a Deus, deveria ter usado de misericórdia para com aquele homem que estava ferido. Infelizmente, um coração duro, distante de Deus, a religião era apenas algo externo. Semelhantemente, diz o texto, passa por ali um levita e provavelmente aquele homem caído, semi-morto, na esperança de ser ajudado por este homem, ele também ficou ali largado. Porque o levita passa, ele, diz o texto, passou de largo. O levita era da mesma linhagem da tribo do sacerdote, da mesma tribo do sacerdote, porém de uma linhagem diferente. Era um servo do templo e, como ministro da adoração e intérprete da lei, deveria ter sentido grande vontade de ajudar aquela alma assustada que ele viu. Contudo, deixou o homem sem assistência. Esses líderes religiosos, espirituais, deveriam ser os primeiros a traduzir sua fé em Deus na recuperação daquele homem que estava ali largado, semi-morto. Porque Jesus introduziu nesta parábola sacerdote e o levita? Foi para reprovar uma religião falsa, sem coração, destituída de compaixão. Era uma religião formal, organizada, clara, mas não tinha vida. E de um outro lado, ele vai se utilizar de um samaritano, alguém que era fora, que não vivia, não era judeu. Ele se utiliza de alguém que, na visão de muitos, deveria também ter passado de largo. Ou, na visão do judeu, ou dos judeus, os perfeitos, sacerdote e levita, deveriam ter ajudado, mas que na realidade quem ajudou foi um homem que não tinha vínculo nenhum com a religião judaica. Infelizmente, da mesma forma, hoje não é diferente. Muitas pessoas, muitos que se dizem crentes, batem no peito, frequentam a igreja, vão às reuniões de oração, dizem que amam a Deus, mas têm demonstrado uma vida e uma atitude completamente diferente. O que Jesus deixa claro é que dizer que ama a Deus é muito fácil. Agora, a demonstração de amor a Deus, ela tem que ser horizontal. Dizer que eu amo a Deus, vertical, é fácil. A demonstração de que Deus mora no coração é a forma como eu vou tratar as pessoas que estão ao meu lado, que a Bíblia chama de próximo. O outro personagem, o bom samaritano. Os samaritanos não eram puros em termos raciais. Por quê? Os samaritanos eram judeus que se relacionaram com gentios e formaram uma outra raça. E eles eram vistos como escória, como gente imunda. E
não eram bem vistos nem bem quistos pelos judeus. Mesmo morando tão próximos, os judeus não olhavam com bons olhos os samaritanos. Assim como aquele doutor da lei, ao ouvir Jesus falando sobre o bom samaritano, e deve ter ficado de boca aberta, nós entendemos o seguinte: olha, hoje nós devemos compreender que quando Jesus mostrou a falta de coração do sacerdote e do levita, por um outro lado, o bom comportamento do samaritano, ele não disse que todos os líderes religiosos eram cruéis e nem que todos os samaritanos tinham um coração terno. Existem bons pastores, existem bons líderes que amam a Deus, que amam ao próximo, que fazem de tudo pelas pessoas. E todos nós sabemos que existem determinados líderes que estão muito mais preocupados aí com a questão financeira, com seu status, com um grande número de pessoas na sua igreja, em fazer o marketing, em demonstrar grande poder de cura, de milagres e tudo mais. Você conhece isso? No nosso ramo, ou vamos colocar assim, na vida religiosa, existem bons pastores e existem péssimos pastores. É o tempo que vai dizer. A vida de cada um vai demonstrar o que ela é ou não é. Se o pastor é um grande homem de Deus ou se ele é apenas um interesseiro. No caso do bom samaritano, não significa que todos os samaritanos são bons. Nesse caso, temos um homem bom. Mas também existiram péssimos samaritanos, maldosos em suas vidas e nas suas atitudes. A parábola do nosso Senhor Jesus foi endereçada a um judeu de uma forma em que dois pilares, e aí podemos também dizer uns propósitos, Jesus, ele foi diretamente em dois pilares do pensamento judaico. Jesus deu, em um só golpe, ele foi direto em dois pensamentos em que os judeus se sustentavam. O primeiro deles, eles confiavam em si mesmos. Só eles, não existe outra raça se não for a deles, só eles buscam a Deus, só eles conhecem a Deus, Deus somente ama os judeus. E um outro pilar é que eles se consideravam justos e desprezavam os outros. Vejamos, nós somos de Deus, os outros não. Nós confiamos somente nos nossos irmãos, nos outros não. Quando Jesus conta a história, ele vai direto. E desculpe o termo, Jesus explodiu, detonou com os pilares na vida daquele intérprete da lei. Meu irmão, meu querido, qual que seria então a nossa conclusão diante do texto que nós podemos, do texto que nós ouvimos e lemos? Então, olha só. Quando o sacerdote, ou melhor, quando o bom samaritano acudiu àquele homem, ele demonstrou todo o interesse na vida de um ser humano.
Esse é o primeiro fato da nossa conclusão. Segundo fato. O bom samaritano, ele foi sábio em relação à sua viagem. Ele sabia que ele iria para uma estrada hostil. E ele incluiu na sua bagagem ataduras, azeite e vinho. O azeite era usado pelos antigos como remédio, uso externo, aliviador de ferimentos. O vinho também era utilizado para medicamentos, para ser aplicado em machucados, desinfetar. Quando ele presta a todo auxílio àquele homem, ele quer dizer o seguinte: olha, se eu estivesse nesse mesmo lugar, se eu estivesse no lugar deste homem, será que alguém faria isso por mim? Aí nós entendemos que nós temos que fazer aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem por nós. Outra questão, quando ele pega o homem semi-morto e coloca sobre o seu animal, ele abre mão do animal e coloca o ferido sobre o animal. Diz o texto, ele vai para uma pousada, ele passa a noite ali, ele pagou a noite, a medicação, ele pagou a estada daquele homem nessa hospedaria e prometeu reembolsar caso ficasse além o valor devido àquela estada na hospedaria. Isso mostra que, às vezes, nós temos que olhar além daquilo que nós estamos vendo. Ele não somente pegou o homem e falou, está aqui, cuida, encontrei esse homem caído, chama o SAMU, chama a ambulância, qualquer coisa, chama aí os bombeiros. Ele falou, olha, eu tenho que fazer alguma coisa por esse homem. E ele usou o que ele tinha. Dinheiro. Dinheiro. Às vezes nós olhamos para as pessoas, devemos orar por elas, claro, dever nosso como crente, mas há momentos, queridos, que nós temos que estender a nossa mão, dar um prato de comida, oferecer uma cesta básica, ajudar em algo mais, levantar uma oferta. As pessoas precisam. Muitas pessoas necessitadas precisam da nossa ajuda. Eu não posso fazer vista grossa diante disso. O sacerdote, o levita, esses dois personagens fizeram isso. Tamparam os olhos e foram embora. E eu posso dizer para vocês que se esse homem, o semi-morto, se tivesse ali um certo número de pessoas, uma multidão, eu tenho a plena certeza que esses dois, sacerdote e levita, eles iriam lá, eles iriam ajudar, eles iriam fazer alguma coisa. Porque algumas pessoas só ajudam para se mostrar, para dizer aos outros que fez. Mas fez por interesse, por uma questão de publicidade. Quando eles estavam a sós com um semi-morto, eles passaram de largo. E o bom samaritano não. Ninguém estava perto, mas ele se compadeceu. Meu querido, quando Jesus, aí vai uma outra questão da nossa conclusão, quando Jesus utiliza-se do samaritano, foi um toque de mestre. E aí, qual foi a conclusão? Jesus pergunta assim, quem foi amigo? Quem foi o próximo? Ele respondeu que usou de misericórdia com aquele homem. E aí Jesus reforça, vai e faça
o mesmo. Às vezes, nós achamos que o próximo é só aquele que está ao meu lado, é o meu vizinho. Meu querido, nós temos que entender o seguinte, que o ensinamento da parábola é que, mesmo se eu não conhecer a pessoa, eu tenho que estender a mão, eu tenho que ajudar. Nós temos que entender o seguinte, que o verdadeiro sentimento de ser o próximo não é uma questão de proximidade física, de local, mas de amor. A verdadeira pergunta não é tanto quem é o meu próximo, mas eu sou um próximo verdadeiramente? O que Jesus estava ensinando era assim: nós somos preocupados com o próximo? Devemos. Mas eu tenho que me preocupar se eu sou um próximo verdadeiro. Se a pessoa que precisar, eu estarei presente. Aquele que vier pedir uma ajuda, eu estenderei as minhas mãos. A conclusão é essa. Deus nos colocou nesse mundo para fazer desse mundo um lugar melhor. Ter uma vida melhor. Eu não estou aqui apenas de beleza. Eu não estou aqui apenas para trabalhar, para cuidar da minha família. Sim, isso faz parte, não negamos isso. Mas o que depender de mim para fazer este mundo, este país, o meu bairro, a minha cidade melhor, eu vou investir. A maior demonstração de que nós amamos a Deus é a forma como eu vou olhar para o meu próximo. É a forma como eu vou amar as pessoas. É a forma como eu vou ajudar aquele que está passando por necessidade. E nem devo esperar que ele venha até mim. Se eu souber, eu tenho que ir lá conversar, perguntar e me oferecer. Faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem por você. E sem contar que nós somos crentes, conhecemos a Deus e sabemos da nossa responsabilidade. Amar a Deus e amar o próximo. Meu querido ouvinte, que Deus te abençoe e que você possa olhar para o seu próximo com o olhar do amor e possa deixar bem claro para ele o seguinte: olha, se você precisar de algo, eu estou aqui. Se eu não conseguir dar a resposta ao que você precisa, tenha certeza que eu vou pedir ajuda para outras pessoas, para que possamos te ajudar. É assim que acontece na igreja. Muitas vezes nós não temos como ajudar, mas nós conhecemos pessoas que podem ajudar. E quando conversamos com essas pessoas e elas entendem, é mais fácil várias pessoas ajudarem do que uma só. Que o bom Deus te abençoe e que você seja uma pessoa feliz, amante do seu próximo, no sentido de o que ele depender de você, você estará junto dela para auxiliá-la em todas as coisas. Amém. Meu querido ouvinte, antes de nós encerrarmos esse momento, eu quero colocar um vídeo, um solo. E a pessoa, o jovem que irá fazer o solo, se chama Ruben. O Ruben é meu filho. E ele vai cantar uma música que tem por título Eu Quero Sentir, Senhor, Paixão
pelas almas. Acompanhem comigo esse solo e preste bastante atenção na letra desse cântico. Eu quero sentir, Senhor, paixão pelas almas, ao mundo sem transmitir teu imenso amor, falar do amor de Deus aos que sofrendo estão. Contar que o Salvador na cruz concede perdão. Diante de ti, Senhor, desejo estar somente a te servir em meu caminhar. Ao mundo compartilhar do teu grande amor, de me esquecer e viver, servir a Deus. Eu quero sentir, Senhor, paixão pelas almas, ao mundo se transmitir teu imenso amor, falar do amor de Deus aos que sofrendo estão, contar que o Salvador na cruz concede perdão. Diante de ti, Senhor, desejo estar somente a te servir em meu caminhar. Ao mundo compartilhar do teu grande amor, de me esquecer e viver, servir a Deus, servir a Deus. Eu quero sentir, Senhor, paixão pelas almas, desperta em mim o amor pra compartilhar do teu amor, do teu amor, do teu Belíssima canção. Quando eu ouço esse cântico, o meu coração fica, olha, extasiado. A gente vê como que eu tenho que me portar e muitas vezes eu fico preocupado porque nem sempre nós agimos como deveríamos agir. E que Deus possa trabalhar também na sua vida como trabalhou na vida desse jovem, desse bom samaritano. Eu quero orar com você. Cubra a sua cabeça.
E se você puder, também feche os seus olhos. Pai querido, que nós possamos, ó Deus, demonstrar nosso amor não somente a Ti, mas também demonstrar nosso amor para com o nosso próximo. Todos aqueles, ó Deus, que estão ao nosso lado e que necessitarem de ajuda. Aquilo que eu puder fazer, ó Deus, que o Senhor me ajude a me oferecer, a ajudar a pessoa. Se caso eu não puder, ó Deus, que o Senhor me dê sabedoria e capacidade para levantar recursos para ajudar o necessitado. Não adianta, ó Deus, nós frequentarmos a Tua casa, não adianta nós lermos a Tua palavra, não adianta nós frequentarmos, ó Deus, as reuniões de oração, se nós não colocarmos em prática o que Jesus demonstrou no texto da parábola do bom samaritano, é que nós devemos colocar em prática aquilo que nós conhecemos. Pai eterno, abençoa cada irmão que nos assistiu nesse momento, que as tuas mãos poderosas estejam sobre todos, sustentando a todos, suprindo as necessidades de todos, pois tu és o Deus Todo-Poderoso e nós cremos, ó Deus, na tua provisão. Dá-nos, ó Pai, um bom término de noite. Dá-nos, ó Deus, uma noite de sono reparador para o dia da manhã. E dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada e protegida. E mais uma vez clamamos, ó Deus, aqui pela nossa cidade de Porto Belo, de Bombinhas, o nosso estado, o nosso país, que vem sofrendo com a pandemia, com a Covid-19. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e dá-nos vida, saúde e tudo mais. Em Cristo nós oramos. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Nós, aqui na igreja de Porto Belo, nós retornamos os trabalhos hoje. Aqui em Porto Belo, a igreja fica na rua José Manuel Serpa, 362 Centro. Os horários dos trabalhos são apenas 2 por causa da pandemia. Quinta-feira, às 7h30 da noite. E aos domingos, às 7 horas da noite. Na nossa congregação em Zimbros, diante da situação que passa a cidade, o número de infectados tem sido grande. E lá em Zimbros, os nossos trabalhos deveriam ter começado hoje, mas continuarão suspensos pelo fato de grande parte ali da região de Zimbros terem pessoas infectadas com a Covid. A nossa oração é que Deus sustente a todos e proteja a todos. Uma boa noite, que Deus te abençoe e te proteja. Amém.